primogênitos, desde os homens até os animais, executarei em juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Amém? Não precisa nem pregar, pode ir embora. Porque depois de você ler a palavra do Senhor, você tem que ter uma revelação do Senhor. E o que Deus está querendo dizer aqui para nós, olha, a Páscoa, o significado vem de passagem de um ciclo de vida. Se vocês perceberem, no início do texto está da seguinte forma: olha, este mês vos será o principal dos meses, o primeiro mês do ano. Eles já estavam no Egito há 400 anos. Em 400 anos, aliás, quando você vê um povo, quem esse povo estava sendo escravizado para começar? Amém? Para começar? Quem? Pode falar, mulher. Essa é minha esposa, pode falar. Isso. Por quê? Pensar? Mesmo eles sendo israelitas, um dia, o povo israelita ele vivia de nuances, subidas e descidas, crê em Deus ou não crê em Deus, uma série de coisas. E passou a ter fome na terra deles. E o Egito estava sendo abençoado na época por um homem chamado José, um grande governador que era rei. Até então ele, nessa época, era o rei do Egito. Então os israelitas eles passaram a migrar. Aí, porque a terra deles tinha fome, eles passaram a ir então para o Egito, onde uma terra que não era deles. E esses eram descendentes de Jacó. E a palavra do Senhor chega a mencionar que eram 70 povos diferentes. E desses 70 povos, eles começaram a se multiplicar ali no Egito. Eles começaram a se multiplicar grandemente. Mas até que, lamentavelmente, a pessoa que coordenava o Egito até então, que era um homem de confiança de Faraó na época, veio a falecer. José veio a falecer. Então, depois que José veio a falecer, o povo de Deus, o povo hebreu, o povo judeu, eles começaram a se multiplicar muito ali naquele local. Ramsés, o faraó da época, que ele fez, mano? Eles são bons, são bacanas, são tranquilos. Mas nós precisamos de quê? Mão de obra. Para que a arte pudesse acontecer todas aquelas belezas que existem hoje no Egito, essas pessoas passaram a ser escravizadas. Então Deus decidiu erguer um homem chamado Moisés. Só que Moisés ele tinha um problema. Qual era o problema de Moisés quando Deus o chamou que ele não gostaria de levar a palavra do Senhor? Ele era o que, irmã? Gato. Amém? Ele era gato. Só que Moisés, mesmo sendo gato, mesmo com essa desculpa, Deus falou o quê? Você pode ir, porque quem vai te capacitar? E nós, na nossa vida cristã, magnífica, de ar-condicionado, igreja de domingo, não queremos fazer nada, porque nós não somos capacitados. Igreja de domingo é muito bom, mas igreja de segunda-feira é muito melhor. Porque na igreja de segunda-feira, quem é você? Sou eu. É lá que as pessoas vão saber se nós somos ou não verdadeiros cristãos. Amém? Está nervoso? Não tem problema não, todo mundo fica nervoso. Mas o seu nervosismo, ou até mesmo a sua calmaria, você tem que entender que você é um testemunho de Deus fora dessas quatro paredes. E se você não estiver disposto a pagar esse preço, porque se você acha que esse preço que você paga por tentar ter uma obediência cristã é alto, vai morrer na cruz.
Sabe como é que era a morte de cruz? Eu já falei isso uma outra vez. Era normal, era comum na época, a morte de cruz. Mas eu não gostaria de passar por isso. Era normal no critério, as pessoas que eram crucificadas, ou eram ladrões, estupradores, não pagadores de impostos. Onde a coroa, que era o rei da época, entendia que a pessoa merecia ser crucificada, ela era crucificada. Então eles pegavam a madeira, perfuravam pés e mãos, crucificavam você, mas com o entendimento de fazer você sofrer. Então, quando eles pegavam os ferros para transpassar as suas mãos, e aí já é um momento de dor muito grande, e você não tinha anestesia, não, tá? Simples assim. Eles crucificavam dessa forma. Mas para que a pessoa sofresse mais, eles quebravam as pernas, os apoios das pernas. Então, na medida que você fosse buscar o ar para respirar, quando você faz assim, para respirar, não é só direto no pulmão. Você tem que ter uma força para você respirar. Como é que você faz isso na sua perna? Então, você tinha que se apoiar para tentar subir, puxar e absorver o ar para você conseguir respirar. E isso ia aumentando constantemente a sua angústia. Isso ia aumentando constantemente o seu sofrimento. Além de uma série de outras coisas. Você quebra o osso, a gordura para a corrente sanguínea, pode causar uma série de outras questões que cientificamente eu não vou conseguir te explicar nesse momento. Mas era o mínimo. Ué, mas por que você está falando sobre isso? Porque hoje é Páscoa. Hoje é a Páscoa da passagem para você também. Porque para a vida cristã, depois que você se arrepende, que você entrega a sua vida para Jesus, o momento da sua passagem de vida, o momento que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, daí então, você passa a ter novos dias contados na sua vida. Você só vai conseguir ter novos dias. Você pode perceber que às vezes a sua vida começa, ou quando você está dentro de alguma congregação, a sua vida começa, eu falo, meu irmão, batizou esses dias. Não, nasceu tem uma semana. Eis que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Esse é o critério das coisas velhas. O seu homem no batismo ele tem que morrer. Não literalmente, mas a sua carne ela tem que morrer. A sua alma ela tem que morrer para que saia sobre a sua vida somente o Espírito Santo de Deus. Esse é o entendimento que nós temos que ter de Páscoa. E esse povo aqui, essa historinha que eu acabei de ler com vocês, está falando o quê? Mas como é que foi instituída então a Páscoa? A Páscoa ela foi instituída dessa forma. Um belo dia, Moisés foi convidado pelo Senhor Jesus Cristo, ou melhor, o Senhor de Deus, então não existia nesse contexto a figura de Cristo, a figura de Deus. Então, ele foi lá durante outras 9 vezes falar com o faraó para que pudesse o povo do Senhor Jesus ser libertado. E de todas as outras vezes ele não foi ouvido, amém? Mandou pragas, mandou doenças, mandou pestes, mandou uma série de coisas. E a palavra do Senhor falando no coração do faraó diz nada. Sim. Mas não tem problema não. Não existe coração que a palavra do Senhor Jesus não consiga aquebrantar. Talvez você possa não querer, mas não depende de você. Depois que o Espírito de Deus habita em sua vida ela tem que transformar. Depois que o Espírito Santo de vida habitar em você, o Espírito Santo de Deus habitar em você, você tem que ser um novo homem. Esquece essa história, olha. Acho que esse puxam que fala, olha, nas águas do batismo, eu pensei que eu tinha afogado o meu irmão, mas descobri que ele sabia nadar. Sim. Nós temos que entender que isso é fato. Mas nós temos que entender que Deus, na sua magnitude, Ele não permite que as coisas sejam assim. Sabe por quê? Porque não tem como você servir
há dois senhores. A palavra de Deus fala do sim, sim, não, não. Ou é sim, ou não. Ou é crente de verdade ou não é crente. É você que vai decidir. É crente que topa os desafios ou não. É crente de verdade. E a palavra do Senhor fala que Moisés chegou no farol, e o farol estava com o coração endurecido. Então, Deus falou para o farol, fica tranquilo. Vou parafrasear. Mas vamos fazer da seguinte forma. Você vai dar uma ordenança para todo o povo, mas vai estar preparado, tá? Preparado. Você vai lá, vai falar com o faraó, eu sei, o coração está quebrado, mas o povo vai sair do deserto. Ele vai sair do Egito, vai passar pelo deserto, não tem problema. Só que, dessa vez, diferente de todas as outras, era algo atormentador. Porque a partir de então, com todas as outras vezes que as pragas foram lançadas, eram pragas, seja de pestilência ou de fome, seja ela quais fosse, mas não ainda de morte. E dessa vez foi totalmente diferente. Dessa vez foi algo mortífero. E a palavra do Senhor, assim como está escrito nesse texto, alegava que as pessoas escolhidas, que era o povo de Deus, eles precisavam pegar um carneiro ou cabrito de 1 ano, puro, imaculado, totalmente sagrado. Amém? Sem defeito. Quando você ouvir falar de cordeiro, o Cordeiro Santo de Deus, o Cordeiro, aquele que tira o pecado do mundo, aquele, assim como falou João Batista, eis que é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, você vai entender a perfeição. E aqui já contava para Cristo, não era diferente. Só que eles precisavam seguir e fazer um ritual. Eles precisavam, então, pegar esse cordeiro de 1 ano e tinha um número, e calcular o número de pessoas que poderiam se alimentar desse cordeiro. Esse cordeiro deveria ser assado, não cozido, o sangue que fosse retirado deveria ser aspergido nos portais das portas e na porta. Por quê? Páscoa, passagem. Porque naquela noite, o anjo da morte passaria na rua. E todo primogênito da casa ou local que não estivesse com o sangue aspergido viria a óbito. Ou, em outras palavras, ia morrer. Amém? Mas é possível. Isso não é Deus que a gente vai. Esse não é Deus que a gente adora, Deus que a gente crê, é Deus bonzinho. É justo. É fogo consumido. Aleluia. A escolha é nossa. A escolha de vida é nossa. Eu não estou aqui para vir para você e falar para você, se você não fizer A, B ou C, você vai para o inferno. Não, não é isso. O que eu estou querendo dizer é que nessa palavra, Deus, quando liberou o anjo da morte passar, ele falou, olha, não precisa libertar o povo agora não. Mas vai acontecer isso. Porque quer queira, não, o faraó também tinha um primogênito. O que aconteceu com o primogênito do faraó? Por quê? Desobediência. Desobediência. Existem caminhos que são bons, mas existem caminhos que levam para a morte. E a palavra do Senhor chega a mencionar que, olha, você vai fazer todo esse ritual. Você vai se sacrificar lá no cordeirinho, vai assar tranquilo, vai se alimentar.
A congregação, todo mundo que estiver ao seu redor, vocês vão calcular para saber se aquele cordeiro é compatível pela quantidade de pessoas, e vocês vão se alimentar. Além disso, tudo que sobrar vocês vão queimar. Não pode sobrar nada. Mas quando vocês fizerem isso, vocês têm que estar preparados. Cingidos, calçados as sandálias, com cetros na mão. Por quê? Depois disso aqui era o divisor de água para a vida desse povo. Isso daqui era o seguinte: aconteceu esse ritual, as mortes aconteceram, e o povo ia fazer o quê? Depois disso aqui, o povo não foi liberado por Faraó. Deus deu a condição para o povo saber. E a gente, na nossa pequenez, atribui a Páscoa ao coelho. Pode? Pode comer chocolate. Mas olha só. A Páscoa é muito mais que chocolate, a Páscoa é muito mais que você, a Páscoa é muito mais que nada. A Páscoa de Cristo. Olha só a flor de Cristo. Mas por que tem acontecido tudo isso? Esse povo vivia de que forma? Sabe onde começou verdadeiramente a Páscoa? Uma gatinha aqui. A palavra do Senhor vai nos mencionar que existia um sacrifício. Um outro sacrifício e de um outro cordeiro. E esse sacrifício está situado no livro de Gênesis, onde naquele dia, após comerem do fruto proibido, entenderem sobre a vida e a morte, estando desesperados naquele momento, Adão e Eva perceberam que estavam nus. E eles sentiam vergonha. E essa vergonha que eles sentiram naquele momento, o que eles quiseram fazer com a sua vergonha? Tampar o sono desses, que até então eles não percebiam isso. Tá? Com folhas de figueira. Mas folhas, com o passar do tempo, elas apodrecem, elas caem, elas secam. Então Cristo, ou Deus, na verdade, vai fazer o quê? Vai sacrificar um cordeiro. Mais uma vez. O primeiro sacrifício bíblico está contido no livro de Gênesis, de um animal, foi um cordeiro. Então Deus pegou o cordeiro, Deus de vestir, mas deu um recadinho para eles. Qual foi? Tchau, obrigado. Foi esse o recurso. Deus já é justo desde a criação do mundo. O Deus que nós servimos não é justo desde agora, depois da crucificação. Ele já é justo desde quando iniciou todas as coisas. Olha, vocês são cobertos, a sua nudez está tapada, mas eu não os quero aqui no jardim. Vocês foram escolhidos, você, Adão, foi escolhido para dominar e reinar sobre todas essas espécies, sobre toda a terra, sobre tudo que existe aqui. Mas você pecou, eu não os quero. E nós, como igreja, às vezes ficamos passando a mão na cabeça de um monte de gente que está fazendo um monte de coisa errada para ter público na igreja. Irmão, tá não? Olha que coisa mais linda. Tem umas pessoas que eu consigo perceber num feriado, pode-se dizer assim, emendado, todo mundo está viajando. Estamos no compromisso, você quer algo com Deus. Amém.
Então, daí então começou a existir essa justiça já desde o inverno. Mais uma vez, você tem mencionado, Deus condenou a morte a alguém. Você tem uma oportunidade. A mulher está dizendo, não está comparando isso aqui. A palavra de Deus é a palavra revelada por Deus. Amém? É a própria palavra para quem crê. Amém? Vamos lá. Ao longo do tempo, e com o passar do tempo, os seres humanos eles começaram a tentar fazer e acrescentar algumas coisas bíblicas. Amém? Misericórdia, mas é amém. Uma dessas coisas que se fala muito, tá? É que existiu, e eles querem absorver, juntar e fazer uma junção de uma outra etnia, na verdade, se eu não me engano, greco-romana, Lilith, sobre Lilith. Amém? Alguém já ouviu falar isso? Não era Eva, era Lilith, enfim, uma série de coisas. Não. E nós vivemos à luz da palavra do Senhor, e é Bíblia. Não tem como, não dá para acrescentar algo que não esteja na palavra. Essa realmente é uma deusa que existiu, Lilith. Ela é uma deusa que existiu. E ela é citada no livro de Jeremias, mas como uma deusa pagã. E não Eva. Amém? Só abrir um parênteses aqui. A Eva vem da onde? De acordo com a palavra do Senhor. Dá para o céu. Amém? Ah, é fundo de fato, irmão. Você não acredita nessa história, irmão? Você não acredita não. Porque não tem como, não há possibilidade nenhuma de você falar assim na Bíblia. Eu acredito nesse pedaço, mas nesse pedaço eu não acredito. Esquece. Não tem como. A palavra do Senhor, ela se comunica. O Velho Testamento, o Novo Testamento, nos textos que nós lemos, há uma comunicação, há uma menção a Cristo, a figura do Cordeiro, aqui no Velho Testamento, no livro de Êxodo, onde nós lemos. E dentre outros que também existe. Cristo veio trazer para nós um novo significado. Cristo ele veio trazer para nós uma nova vida. E não tem como atribuir uma nova vida sendo que eu não creio na palavra. Não tem como. Infelizmente, eu não tenho como dizer para você, se você, olha, eu não acredito no Velho Testamento. Eu vou te respeitar, mas está errado. Eu só acredito no Novo. Ah, isso está lá no Velho, ou isso está lá no Novo. Não, a palavra, olha, Cristo falou o quê? Eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir. E eu acho que você não precisa da Bíblia. Gente, misericórdia. Misericórdia de uma coisa dessa. Passou o momento de nós sermos crentes, amadurecidos. Chegou o momento de você começar a mudar a sua vida cristã e viver uma vida segundo os propósitos da palavra do Senhor. Esse é o momento. Ah, mas sinto muito, irmão. Se a gente começa a falar demais, que a gente tem que seguir a palavra do Senhor, as pessoas não vão permanecer na igreja, não. Tem problema não. Eu não quero que você permaneça na igreja, não. Eu quero que você vá para o céu. Amém. É diferente. A palavra do Senhor vai falar o quê? Paulo fez o quê? Semeou. Ó, regulou. Quem deu crescimento? Deus. Depende de Deus, gente. Todas as coisas. Não, bacana, eu quero. Ah, é meu sonho, um dos meus sonhos. Ver a igreja transbordando o Espírito Santo. Sabe, existem pessoas melhores do que a gente para falar, existem. Existem pessoas melhores para cantar, existem. Mas existem pessoas que são bons e servos e humildes. E um dia chegarão
lá no céu, que vão ser reconhecidos verdadeiramente o que fizeram aqui na terra. Sabe? Você espera chegar no céu um dia? Amém? Pode. Eu espero chegar um... Imagine vocês, vamos esquecer a figura do céu agora. Vamos falar da figura do Hades. Você imagina? Você frequentar a igreja, ter sido uma socorro, enfim, uma série de coisas, ter sido curado de um câncer. Por Deus. Aí você chegar, está lá no inferno, confabulando com outras pessoas. O que você está fazendo aqui? Uai, você não foi curado com todos? Eu fui curado com câncer. Mas você está fazendo no inferno? Faz sentido? A glória de Deus, ela vai te acompanhar onde você estiver, mas vai depender de você. A glória de Deus, ela vai sobressair a sua vida verdadeiramente em todas as coisas. Não deixe o inimigo plantar sementes na sua vida. Não dê brechas. Satanás é o Senhor das brechas. Não deixe. Não deixe de vir para a igreja. Internet é bom? É. Estar na igreja é muito melhor. Ter um pastor que você acompanha pela internet é bom? É. O pastor que te atende quando você liga para ele é muito melhor. Aquele que está aqui te alimentando todo domingo, atendendo as suas ligações, indo do culto fúnebre. Mas o bacana, sabe qual que é? Se mexe bem, senta numa cadeirinha, fala um monte de asneira que não tem nada a ver com a palavra do Senhor. Mas ele massageia o nosso cérebro. Crente não precisa de ego massageado. Crente precisa de Jesus. Crente precisa de Jesus. Sabe? Não dá para que a gente viva ou comemore a Páscoa de uma outra maneira. Não tem como. A Páscoa foi um sacrifício que Cristo resolveu fazer para nos salvar. A muito didático, eu escuto isso demais. Jesus me ama, todo dia eu escuto isso. É verdade. Porque não tem ninguém que fez por nós o que Cristo fez. Se você falar para mim, quero colocar ninguém em maus missões, eu não vou perguntar. Você vai só pensar e vai refletir. Você seria capaz de morrer na cruz por sua esposa? Não precisa responder. E nem sorrir. Amém? Mas as esposas riram. Vocês teriam coragem de morrer na cruz pelos seus esposos? Sinceridade, foi sincera. Mas a salvação é individual. Um dia alguém vai chegar no céu e o outro não vai estar. Então não esperar você cuidar agora e chegar lá e ter surpresinha. É muito melhor. Não é não? Essa vida cristã é a vida do sacrifício. Sabe? A palavra do Senhor fala que um belo dia, Jesus já prevendo a sua morte de cruz. Ele pede um dos seus discípulos que vai lá em determinado local e pede um jumentinho, porque ele vai entrar em Jerusalém montado na glória de um jumento. Esse é o Deus que você serve. E nós estamos totalmente preocupados em adquirir uma série de coisas. Eu me estudo, igual uma restauratinha. O pregador, ou pessoas que levam a palavra, eles também têm que falar, porque serve para ele também. A gente recebia vestido de glória na terra. Jesus veio à terra, era Deus, se fez homem, veio à terra, sabia que ia morrer, ia ser crucificado, morte de cruz. Pegou um jumentinho para a igreja de Jerusalém. E eu, se eu vier para a igreja de carro novo, para mim serve.
choveu e eu estou reclamando da vida. Nossa, como é que vou chegar no serviço? Só tem moto. Vai agradecer o que você tem. Você não ser grato pelo que você tem, você acha que Deus vai te dar outra coisa mais? Não vai. E se você não consegue ser grato por administrar o pouco que Ele te deu. Aí digo mais, fala outra coisa. Talvez você não recebeu ainda, porque se você ainda não tem consciência e nem mentalidade espiritual ou de homem para poder administrar algo maior que Cristo tem para você. Deus entra lá, Cristo, o seu jumentinho, e a palavra do Senhor chega a mencionar que o que cobriu o arreio do jumento foram partes das roupas dos discípulos. Quão humilde esse homem era. Deixa eu contar um segredo para você. Essa humildade, quando ele entrou em Jerusalém, naquele dia, não estava no jardim, um dia ele vai voltar no cavalo branco. Aleluia! Um dia não se diferença das duas coisas. O jumentinho é simbolizado ali, ele não teve guerra, mas quando ele voltar no cavalo branco, deu a vida, pode preparar. Vou usar um termo aqui, normalmente eu uso esses termos. A chapa vai esquentar. Aí você vai escolher. Serve o Deus do jumentinho ou você vai querer servir o Deus do cavalo branco? Eu sirvo os dois deuses. É nossa vez fazer essas coisas. Essa é a verdadeira Páscoa. Sabe, a Páscoa ela tem que ter um entendimento e trazermos para nós o entendimento, porque eu sei, eu acredito e vou falar, você provavelmente já escutou tanto outra pessoa como o pastor Alexandre falar sobre isso aqui, ou em outras oportunidades eu já também mencionei isso aqui na igreja. Gente, a Páscoa é todo dia. A Páscoa é o dia da ceia. Hoje eu não vou falar que substituiu, tá? Mas o memorial da ceia é a nossa simbologia constante da Páscoa. Ceia. Não é só um dia separado do ano para poder glorificar o nome de Deus e lembrar que Ele morreu na cruz por mim. Todos os dias. Sabe aquele livramento que você recebe todo dia quando você toma uma fechada no trânsito? Você fica com as pernas até tremendo. Já recebeu isso, Marcão? Uma fechada no trânsito, você tremendo assim? Você lembra, meu Deus do céu. Isso é memorial também. Na hora da dificuldade, a gente lembra de Deus de uma maneira espetacular. E na hora da bonança, os caras não querem entender. Escutei nos bastidores aqui. Deixa eu falar nesse tempo. Mas assim, a palavra de Deus vai nos dizer sobre algo muito importante que a gente tem que passar a crer. E todas as vezes que eu tenho essa oportunidade, eu quero falar para você sobre algo espetacular na vida cristã. É uma coisa chamada vida eterna. Vida eterna. Quero falar para você que Jesus Cristo já voltou. Tem gente que não acredita ainda. Mas para quem ele morreu, ele já voltou. Então sabe aquele momento que a gente sempre fica pedindo assim, fala, não, amanhã eu aceito Cristo, Senhor e Salvador da minha vida. Eu recebo, enfim, também é esse. Eu sempre falo assim, eu recebo. Eu isso. Cristo já foi o maior sacrifício já foi feito. E foi a morte de cruz. Então, quando você entender que Deus, na figura, como está escrito no livro de João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, Deus é um filho unigênito, ou seu único filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, essa está a razão da sua salvação. Mas é raso demais, só isso. É mais o que? Deus morreu por mim e por você, para que você tenha vida eterna e você fosse salvo. E às vezes você pergunta para as pessoas,
se ela crê na salvação, sabe o que ela vai falar? Sei, eu andei cometendo alguns erros, eu não sei se eu vou ser salvo. Misericórdia. A salvação não depende de você. A salvação não vem de homens para que eles se orgulhem. A salvação ela vem do Senhor. Tem um preço. Mas nós não vivemos na graça? Vive demais. Existe um bordão muito famoso que a graça não é de graça. E não, de maneira nenhuma. Talvez ela não tenha custado para nós, mas ela custou para Cristo, quando Ele se entregou para nos salvar. Talvez ela não tenha custado para nós um preço tão grande como custou para Ele, mas ela custou para alguém. É muito fácil hoje em dia a gente achar que a gente vai poder viver numa constância de uma vida de pecado, uma vida pecaminosa, porque a gente sabe que vive na graça, e que Jesus perdoa os nossos pecados. Mas deixa eu contar um segredo para você. Quando você entender verdadeiramente o que é graça, você não vai ver sentido no pecado. O pecado não vai fazer mais sentido para você. Esse é um entendimento real de graça. É entender que o pecado para você, que por mais que sejamos pecadores, mas o pecado vai perdendo a essência para você constante. Porque quando Cristo começa a habitar dentro de você, Jesus Cristo, Ele começa a transformar verdadeiramente a sua vida, o pecado se afastar de você. Pecado é quebra de aliança. O pecado te afasta da presença do Senhor. Ou melhor, o pecado faz com que você deixe o Senhor, porque Ele sempre estará no mesmo lugar quando você serve. Não existe nenhuma outra religião que fala sobre isso. Não existe. Claro e evidente, não. Algumas vão dizer, não, você vai morrer, você vai passar pelo purgatório, aí você sofreu mais um pouquinho e você vai aos céus. É não? Biblicamente? Não. Tem outros que vão falar assim, não tem problema não, a salvação ela depende de mim. Eu sou um homem caridoso, eu sou um homem que faz obras aqui na terra, eu sou um homem que frequenta a célula, eu sou um bom esposo, eu sou um bom marido, eu sou isso, eu sou aquilo. Beleza, está ótimo, mas isso não te leva para o céu. Infelizmente. A única coisa que te leva para o céu é entender que o Senhor Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. Essa é a única coisa que te leva para o céu. E as demais coisas, eu ser um homem bom, isso aí vai contribuir no galardão. Recompensa. Mas não tem nada a ver com salvação. Não tem. Não tem nada a ver com salvação. Então, quando você, como homem e mulher de Deus, começar a praticar e a entender verdadeiramente a palavra do Senhor, meu amigo, ninguém vai te segurar. Você vai ter vontade de fazer evangelismo, você vai ter vontade de frequentar a célula, você não vai ter desculpa para vir no culto dos homens, você não vai ter desculpa para vir no culto das mulheres, você não vai ter desculpa para vir na escola bíblica, você não vai ter nada, você vai querer participar de tudo. Tudo. Porque são essas coisas que te fazem crescer na obra de Deus. São essas coisas. A Páscoa, ela é uma transição do homem que estava no cativeiro para o homem que se tornou liberto. A Páscoa é a transição das cadeias que nós vivíamos antes de conhecer a Cristo. E hoje a gente vive uma vida de misericórdia. O Deus em que nós cremos, Ele é um Deus bondoso, compreensivo. Ele é um Deus que muda a nossa história
Ele é um Deus que escreve as páginas da nossa vida todos os dias. Ele é um Deus permissivo às vezes. Porque às vezes Ele vai falar para você, não faz, não quero, não é isso que eu tenho para você. Mas você insiste. Mate o velho homem. Afoga o velho homem. Sabe? Se batize quem ainda não é batizado. Sabe? Morra verdadeiramente. Não que isso te afaste da presença de Deus, não é isso. Isso é uma ordenança do Senhor. Você vai estar aqui todos os dias, todos os domingos. Sabe? Vamos mudar a história, vamos perder o paradigma que as pessoas que estão lá fora acham que nós somos aqui dentro. As pessoas acham que nós só somos antiquados e conservadores. Nós somos também, não tem problema. Mas a palavra de Deus fala que nós somos a imagem e semelhança de Cristo na terra. Imagem. Você já pode prestar atenção? O que é isso? Imagem e semelhança de Deus. Não é possível. Imagem e semelhança de Deus. Às vezes a gente engole algumas coisas aí fora que a gente, em outras épocas, não iríamos engolir de maneira nenhuma. Mas se nós entendemos que nós somos transformados, a gente passa a existir na terra de uma maneira diferente. Porque nós passamos a ser notados pelas ações e pelo testemunho que nós estamos dando lá fora. Olha o tanto de crente bonito pra caramba aqui. Olha só. Tem nem pecado. De maneira nenhuma. Mas na hora que sai da igreja, misericórdia. Você é testemunho de Deus lá fora. É só vestir saia grande? Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com comportamento, fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma esperança viva pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nossa esperança repousa na ressurreição de Jesus Cristo. A Páscoa convida você a viver uma esperança viva, sabendo que Cristo Jesus venceu a morte. Não nem falar mais, eu posso só dar Bíblia agora, só ler. 1 Coríntios 15, 20. Mas agora que Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias do que dorme, a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa própria ressurreição. Assim como Cristo ressuscitou, também nos ressuscitaremos para a vida eterna. Colossenses 2, 13 e 14 está escrito assim: E a vós que estivéis mortos nos pecados e na sua incircuncisão da nossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Na cruz, Jesus cancelou a dívida do nosso pecado. A Páscoa é o momento que celebramos o perdão e a reconciliação. Esse é o sentido da Páscoa. Páscoa é uma reconciliação. É mostrar mais uma vez que foi feita uma aliança. A aliança é muito importante na nossa vida cristã. Se você quer ser cristão, existia um conflito um dia de um homem chamado Davi e um grande gigante chamado Golias. E a palavra do Senhor fala que um belo dia chegou Davi para levar comida para os seus irmãos.
no campo de guerra, existia um gigante de mais de 2 metros de altura, que começava a blasfemar contra o Deus vivo. E a palavra do Senhor fala que Davi chegou naquele momento e perguntou: quem é este incircunciso que ofende o Deus dos deuses, o Deus de Israel? Quem é esse incircunciso? Quem não tem entendimento vai dizer o que é só um xingamento, mas incircunciso é o homem que não tem aliança. E a Páscoa veio a nos lembrar que nós temos uma renovação de aliança com Cristo. Que independente das nossas falhas e das nossas transgressões, Ele morreu para nos salvar. Independente das nossas falhas cotidianas, Ele é a cura para as nossas feridas. Independente da nossa pequenez de fé, Ele é o Senhor que rege todas as nossas vidas. Mas para conhecê-lo e conhecer a virtude da sua ressurreição, é necessário uma coisa muito importante: aliança e renúncia. Renunciar ao velho homem e viver para Cristo. Em todas as esferas, na casa do trabalho, no lar, aonde você estiver. E deixa o pessoal falar que você é crente, não tem problema não. E você fala: pai, mas Jesus te ama e eu amo você também. Suportai uns aos outros, mas suportais em amor. Não é só suportar, não. Tem que suportar, tem amor. Deus é bom demais. Só de suportar a gente senão ele te ama. Não é possível. Mas Deus dá isso para nós em Sua palavra. Suportai uns aos outros, não de qualquer maneira. Não de qualquer maneira. Suportai uns aos outros em amor. Glória a Deus! Filipenses 3,10 vai dizer assim: para conhecê-lo e conhecer a virtude da ressurreição, é necessário a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Ao participarmos da morte e ressurreição de Cristo, somos transformados à sua semelhança. A Páscoa nos desafia a buscar um relacionamento mais profundo com Cristo e compartilhar as suas experiências. Outro ensinamento: basta só receber de Cristo? Não. No texto que lemos agora, nós temos que participar e testemunhar, testificar a glória de Deus. Sabe, você não precisa. Eu acho que eu falei isso uma outra vez, mas eu quero reforçar para isso muito importante. Existem algumas formas que você tem para mostrar que você é um cristão. E não precisa de você entender de toda a Bíblia. É necessário que você tenha uma coisa só para que você entenda que você é cristão. Só uma coisa simples, básica, crer em Cristo é a primeira coisa. Segunda coisa que você as duas coisas. Porque as pessoas acham que você, Moisés era errado, não é, irmão? Se só se comportasse como um cristão temente a Deus, ele não precisava de mais nada. Ele não precisava saber falar. Ele não precisava. Você não precisa saber falar de maneira nenhuma. A palavra do Senhor fala que talvez o entendimento, que às vezes a gente não saiba, quando ele está publicamente, que Paulo semeou, Apolo regou, Apolo não era Deus Apolo, tá? Apolo era um servo do Senhor Jesus, do Senhor Deus, um Deus com S maiúsculo, um Senhor com S maiúsculo, que ele, quando Paulo foi preso, ele passou a testificar, e a palavra do Senhor fala que ele tinha uma fala muito eloquente, por isso ele deu continuidade às palavras que Paulo dizia. Mas isso não é necessário você ter fala eloquente para falar de Deus. É necessário às vezes você abraçar alguém que está precisando. É necessário às vezes você doar um momento para alguém que está passando dificuldade. Sabe?
Quantas vezes você já passou por uma pessoa que está passando dificuldade na rua pelo bolso? Várias vezes. Você testemunha. É isso que vai fazer o nosso lugar, você transformar o nosso vida. Você foi liberto. Você é liberto. Você é salvo. Você já foi transformado. O preço pela sua vida já foi pago. Mas você tem que tomar posse. Se você não tomar posse nisso, olha, gente, isso é maravilhoso. Cristo morreu por você, ele te conheceu. Cristo morreu por você, ele já sabia, porque ele sabe de todas as coisas. Ele é o seguinte, o terceiro importante. Ele sabe de todas as coisas. Mas o entendimento que às vezes nós temos de Cristo, a gente acha que Cristo é um Cristo muito raso. A gente acha que o Evangelho, a palavra do Senhor, é algo muito raso. Não, se aprofunde. Se aprofunda em estudar e ouvir a palavra do Senhor, sabe por quê? Porque às vezes a gente não cai nas ciladas do inimigo. Se você está assistindo um programa de TV, eu comentei com os irmãos. Estava no programa de TV, uma entrevista, e o cara citou o Paulo Henrique Cristo. Eu não ouvi falar em Cristo. O cara que fala que é Cristo na terra. Ele fala uma série de coisas, né? Mas enfim, sabe que o pior de tudo isso não é ele que fala um monte de coisas ruins. O pior é a quantidade de seguidores que ele tem. Por quê? As pessoas não conhecem a palavra de Deus. Esse é o único motivo. Não conhecem a palavra. Não conhecem. Sabe, de graça. Gente, isso aqui é de graça. Se a palavra do Senhor, se a Bíblia não transformasse vidas, ela não era perseguida como ela é. Aleluia! Existem projetos para que não existam Bíblias em bibliotecas. Nem para ter, ou existem alguns projetos de pessoas das bancadas que querem que seja tido como um livro obrigatório e não querem aprovar. Se esse livro não transformasse em vidas, não existia perseguição. Você tem um manual para viver a sua vida tranquilamente, está na sua mão, é de graça. Creia, é a palavra do Senhor. Se você ler a Bíblia, não transformar a sua vida. A maioria, acho que todo mundo aqui é cristão. Grande parte das pessoas aqui é cristã. Se você nunca leu a Bíblia, não digo capa a capa, mas não tem algo que te busque, que te chame a ler a palavra do Senhor, mude a sua rotina, mude a sua história. Isso daqui é o único que pode mudar. Você pode entregar nas cadeias, nas penitenciárias, livros de geografia, de inglês, português, espanhol, tudo, não vai mudar a vida de ninguém. Mas entrega uma Bíblia para você ver. Entrega a Bíblia para saber se vai transformar a vida daqueles homens. Existem, eu não sei, eu escutei falar que a única coisa que parece que o cara, quando é de facção, alguma coisa do tipo, que ele quer sair, é quando ele fala que segue a religião cristã. A única coisa que livra ele. Eu ouvi falar nisso, não sei se é verdade. Se até os caras entendem que isso aqui é poderoso, gente, por que a gente não tem esse entendimento? Por que nós vivemos um evangelho raso? Por que nós não valorizamos as pessoas que cuidam da gente constantemente? Sabe? Deus vai mudar a sua história, Deus vai mudar a minha história. Deus já mudou a nossa história. Aleluia! Sabe? Disse-lhe Jesus, para finalizar: eu sou a sua ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerás. Crês tu? Amém? Amém. Glorificando e tendo entendimento. O que é fácil? Esse entendimento é fácil. É impossível.
é a crença. É a renúncia de Deus na cruz pelo céu. Isso é falso. Jesus é o caminho certo da justiça. Vamos só para a gente orar. Vamos orar rapidinho, vai acabar 9 horas da noite. O Almar voltou, irmão? Como voltou? Está até segundo aí. Vamos fechar com o louvor aqui, vamos cantar, vamos louvar, vamos agradecer. Voltou, já era, ó. Glória a Deus. Mesmo assim, se tivesse alguém, ia cantar perfeito. O importante não é o que você tem, é o que você quer fazer. É isso que é importante. Se nós formos esperar recursos para poder falar do amor de Deus, se nós formos esperar ter instrumentos para poder louvar, se a gente for esperar ser afinado para poder louvar, se nós formos esperar não ser entendedores da palavra para poder orar, qual é a glória que Deus tem? Qual que é? Se você precisa de recursos para poder engrandecer o nome do Senhor, meu irmão, está errado. Ele só precisa de você, porque se você não sabe cantar, você pode adorar. Porque a palavra do Senhor fala que Ele busca adoradores que o adorarão em espírito e em verdade. É isso que você precisa. É isso que você precisa. Pai, eu te louvo, Senhor, neste momento. E te agradeço porque eu sei que o Senhor está neste lugar. Eu te agradeço porque eu sei que dentro da nossa pequenez de homem, o Senhor atribui tantas coisas para nós. O Senhor poderia capacitar tantos outros, ou te formar tantos outros para falar da tua palavra e falar do teu amor. Mas o Senhor tem buscado homens falhos como eu para estar aqui, Senhor, transmitindo esse recado. Eu posso falar de mim, Senhor. Eu posso falar, Senhor, todo poderoso que sou falho, sou pecador. Mas eu posso entender